Abram em João 3. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Isso tem ficado um pouco esquecido na igreja cristã. O que os cardeais mais próximos do Bento XVI responderam? Estava domingo na Folha de São Paulo e na revista Veja. O que eles disseram quando foram perguntados sobre que legado você acha que Bento XVI deixou? E eles responderam: ele foi o Papa que trabalhou para levar o cristianismo às suas raízes primárias. Deus está levantando uma série de pessoas para levar o cristianismo para as bases primárias. Como vocês sabem, nós não somos uma igreja evangélica, nem uma igreja pentecostal, nem uma igreja católica, mas somos uma igreja cristã primitiva, uma igreja que trabalha há 20 anos para que o cristianismo volte às bases primordiais, às bases primeiras. Qual que é a base do cristianismo? Que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O que essa palavra quer dizer quando diz todo aquele que nele crê? Não é que crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem que andou, que comeu, que tinha pai, que tinha mãe, que tinha irmão, que trabalhava com o pai na carpintaria. Todo mundo crê. Não existe essa dúvida se ele existiu ou não. Esse crer não é crer na pessoa de Jesus Cristo, mas é crer na obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Essa obra que é comemorada logo aí no final do mês, a morte, a ressurreição ao terceiro dia. Essa é a obra de Jesus. Isso é cristianismo. Que Deus, por amor de cada um de nós, por grande amor de cada um de nós, deu o Filho dele a morrer na cruz. Mas ele não tinha pecado, ele morreu pelo seu e pelo meu pecado. Como ele não tinha pecado, ele ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e é à destra do Pai. Por que é que ele veio morrer na cruz? Por que é que ele precisou sofrer, ser humilhado, constrangido, massacrado? A morte da cruz era a morte mais humilhante daquela época, pois foi essa a morte que o Filho de Deus morreu por amor de cada um de nós. Porque o caminho entre a raça humana e Deus estava bloqueado pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado de Adão, na verdade, porque a palavra diz que ele, por um homem, entrou o pecado. Pecado esse que vocês já aprenderam que não tem nada a ver com sexo, tem a ver com desobediência. Deus falou: de todos os frutos do jardim vocês comam, menos da árvore que está no meio do jardim. Deus fez isso por um único motivo: para testar a obediência do homem.
Óbvio que esse pecado não é sexual, como ando dizendo por aí, porque se Deus disse, vai, enchei a terra, como que ia encher a terra sem vida sexual? Era o pecado da desobediência. Eles desobedeceram, eles não obedeceram, eles não creram na palavra de Deus. E a partir daí, o homem ficou separado de Deus. E Deus disse, se comer daquele fruto, morrerás. Isso está lá em Gênesis 3. Quem não sabe da essência do cristianismo até hoje, vai aprender hoje. Eu estou falando de cristianismo. Eu não estou falando de igreja evangélica, eu não estou falando de igreja protestante, eu não estou falando de igreja católica. Eu estou falando de cristianismo. Do Deus Pai, que enviou Deus Filho, que enviou Deus Espírito. Deus disse, se comeres deste fruto, morrerás. Ele disse isso lá em Gênesis 3. Eva foi seduzida pelos olhos, foi seduzida pela cobiça. A palavra diz que Eva olhou e viu que o fruto era bom de se comer. E Adão comeu e pecou. O castigo era a morte. Adão e Eva se separaram de Deus. Adão e Eva se separaram da glória de Deus. Que Deus disse, morrerás. E todos os descendentes de Adão e Eva passaram a nascer separados de Deus. Este é o pecado original. Toda a raça humana nasce separada de Deus, porque é descendente de Adão. Mas Deus criou o homem para ser seu companheiro. Deus criou a raça humana para ser a sua imagem e semelhança. E afastados de Deus, a raça humana começou a ser pervertida pelas forças do mal. Toda a orientação divina começou a ser distorcida pelo poder do mal sobre a raça humana que estava separada de Deus. Ao contrário do que todos pensam, nós não nascemos filhos de Deus. Desde Adão nós nascemos criatura de Deus. Mas nós temos a chance de nos tornarmos filhos de Deus em Cristo Jesus, a palavra diz. Amém. A palavra diz que nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós somos um enxerto, que em Cristo Jesus somos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, e passamos a ter livre acesso ao Pai. Como a raça humana estava separada de Deus por amor, aí entra João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, o mundo, porque nós, raça humana, estávamos e nascemos no mundo, nós não nascemos no reino de Deus. Desde Adão a raça humana está separada de Deus. Mas aí Deus mandou o Filho dele para morrer aquela morte que estava destinada a Adão, e que por consequência pegou nas nossas vidas, por hereditariedade. Espiritualmente, nós nascemos separados de Deus. Nós somos criaturas e não filhos. Aí Jesus veio e disse, eu vou morrer a morte da raça humana. Eu serei o Cordeiro Pascal. Páscoa é morte de Cordeiro. Páscoa é sexta-feira, não é domingo. Domingo é ressurreição. É a morte do Cordeiro, que é a nossa Páscoa. Por isso nós precisamos estudar e ler a Bíblia, que ele é o nosso Cordeiro Pascal. O mesmo Cordeiro que os judeus passavam lá nos umbrais da porta para a libertação. Jesus veio e se apresentou a essa morte. A palavra diz que por um homem entrou o pecado, Adão, e por um homem entrou a libertação, Jesus Cristo. Deus nos amou e nos ama de tal maneira que a obra máxima do amor dele foi dar o Filho dele para que morresse por nós. Um filho sem pecado, um filho sem mácula, um filho sem condenação, mas que se apresentou à morte. Eu vou morrer a morte que está destinada a cada um da raça humana. E morreu. O erro de Adão foi consertado por Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, um Cordeiro que foi imolado. Páscoa é libertação.
com a referência do povo que saiu do Egito, escravos de Faraó por 400 anos, quando passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, é a Páscoa judaica. Foi quando o povo de Deus sai do jugo de Faraó, sai da escravidão. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Na morte de Jesus, o sangue dele nos dá a libertação do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, o reino de Deus. Amém. Por amor de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a chance de nos aproximar, Jesus morreu. Jesus morreu para que o caminho fosse aberto. Aquele caminho que foi bloqueado por Adão, aquele caminho que cada vez que o povo de Deus queria falar com Deus, matava um bicho. Os judeus pegavam, botavam o bicho aqui no ombro, levavam em sacrifício, e aquele sacrifício daquele animal temporariamente abria o caminho para as pessoas falarem com Deus. Jesus Cristo veio para resolver o problema definitivo. Ele morreu de uma vez por todas, para abrir o caminho definitivamente entre a raça humana e Deus. Por isso ele é o único intercessor entre o homem e Deus, porque foi ele que abriu o caminho. Não foi Paulo, não foi Maria, não foi José, não foi João, não foi Pedro, não foi ninguém, foi Jesus. Foi Jesus que morreu a morte. Foi Jesus que abriu o caminho que estava bloqueado desde Adão. E existia um sangue temporário que abriu o caminho para a raça humana falar com Deus, o sangue dos animais. Mas quem pecou foi um homem, e um homem precisava pagar esta morte. Jesus pagou o erro de Adão. Jesus abriu o caminho definitivamente entre nós e Deus. Por isso aqui está escrito: todo aquele que nele crê nesta obra redentora da cruz. Crê que a morte de Jesus na cruz abriu, nos deu livre acesso ao Pai. Por isso nós chegamos hoje diretamente. Nós não precisamos de flor, nós não precisamos de água, nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de vela, nós não precisamos de nada, nós só precisamos crer na obra de Jesus na cruz. E o diabo, que é o inimigo do homem desde Eva, continua a disfarçar, a desviar a atenção do povo de Deus, colocando na mente das pessoas caminhos equivocados de se buscar a Deus. A palavra diz que o único caminho que leva ao Pai é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Nós chegamos ao Pai através de crer na obra de Jesus na cruz, através de entender que aquela morte da cruz me dá livre acesso a Deus Pai. E Jesus diz: o que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Jesus não diz: o que pedir no copo d'água, o que pedir na flor, o que pedir no terço, o que pedir na imagem, o que pedir na fumacinha do incenso, o que pedir em meu nome. O que leva a nossa oração ao Pai é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi isso que Bento XVI tentou o tempo inteiro: fazer com que o cristianismo voltasse às origens. O diabo, do jeito que ele distraiu Eva, colocando um fruto que era agradável aos olhos e bom de se comer, ele até hoje nos distrai. Porque hoje em dia nós vemos milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos, e eu não estou falando de igreja católica não, viu? Eu estou falando de igreja evangélica. Nós só precisamos do sangue de Jesus Cristo. É Ele que nos leva ao Pai. E é trabalho do diabo desde sempre distrair o homem da verdade, distrair a raça humana da verdade. Por isso, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Crê em Jesus Cristo, irmãos, até o diabo crê. Crê em Jesus Cristo, os judeus creem. Todo mundo crê em Jesus. Lógico que ele foi um homem que andou, que comeu, viveu, mas
mas crer na obra redentora dele na cruz. Por isso que não combina, e não dá certo, e não é possível cristianismo com reencarnação. Todas as religiões que nós respeitamos, cada um tem a sua, cada um escolhe a sua, mas isso aqui é uma igreja cristã e nós falamos de cristianismo. Todo mundo que crê na reencarnação não pode ser cristão. Não tem essa de cristão reencarnacionismo, porque aqui está escrito: é dado ao homem morrer apenas uma vez e depois o juízo final. Ele morreu a nossa morte. Nós não precisamos ficar morrendo, voltando, morrendo, voltando, morrendo, voltando, porque ele já abriu o caminho. A gente morre e sobe para o céu. Esse é o caminho do cristão. Do cristão, aquele que crê na obra redentora da morte da cruz. Não interessa se congrega aqui, se congrega na católica, se congrega no universal. Aquele que crê no Deus Pai, que mandou o Deus Filho, que morreu na cruz pelo meu pecado, mas ele era Deus, e a terra não pôde detê-lo. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e é à destra do Pai, e mandou o Espírito Santo. Ele falou: eu enviarei o outro Consolador. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade não é por importância, é por envio. Deus Pai mandou Deus Filho mandou Deus Espírito. O Espírito Santo de Deus que opera nas nossas vidas hoje. Amém. Que nos guarda, que nos cuida, que nos orienta, que nos livra do mal. A palavra diz: não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Ele que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus. Abra em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Nesse capítulo 61, o profeta Isaías fala do Messias. Fala de Jesus, que viria para curar enfermos e libertar cativos. Muito bem, abro agora em Lucas. Lucas 4, 18. Vamos começar no 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, é Jesus esse. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus era judeu, viu gente? Para quem não sabe. Por isso que ele ia na sinagoga. Foi circuncidado ao 8º dia. Entrou na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, que é o 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vidas, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos de coração. Muito bem. Neste dia, Jesus estava dizendo lá na sinagoga: olha, aquele que o profeta Isaías falou no capítulo 61, que eles estavam lendo o Velho Testamento,
eles leem o Velho Testamento até hoje, ele está dizendo: esse sou eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Mashiach, eu sou o Messias, eu vim para curar enfermos e libertar cativos. Quando nós cremos na obra redentora da cruz, a possibilidade de viver eternamente com Deus nos é dada. A porta de entrada para o reino dos céus nos é dada. Deste momento em diante, nós vivemos um tempo chamado igreja, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém é cristão por herança, ninguém é cristão porque pai e mãe é cristão. Nós somos cristãos por opção. O que nós vamos fazer hoje com João? O que fizeram com Jesus quando ele era pequenininho. Nós apresentamos e consagramos o João a Deus através do cristianismo, do nome de Jesus Cristo. Nós entregamos no controle e no domínio de Deus. É a consagração da criança. Mas ele vai ter que passar pela conversão. Não é porque a mãe é crente, porque a avó é crente, porque Dona Eduarda nasceu lá na Igreja Batista. Não tem nada a ver. Se ele não passar pela profissão de fé e dizer assim: eu creio na obra redentora da cruz, e isso obviamente vai acontecer lá pelos 13, 14 anos, quando ele tiver a idade do entendimento para poder entender o sacrifício da cruz, aí sim ele será cristão. Aí sim ele será enxertado na videira verdadeira, que é Jesus. Aí sim ele será filho de Deus. Se morrer antes disso, vai direto para o céu, porque não teve a chance de passar pelo entendimento. Jesus diz: vinde a minhas criancinhas. Morreu antes do entendimento, consagrado a Jesus, vai direto para o reino dos céus. Passou a idade do entendimento, irmãos, tem que passar pela escolha. Ninguém é obrigado a ser cristão. Um escolhe ser cristão, outro escolhe ser muçulmano, outro escolhe ser espírita, outro escolhe ser budista. Amém. Nós escolhemos ser cristãos. Por isso estudamos o cristianismo. Quando tiver 14 anos, 13 anos, entendeu, confessou, não, entendeu o quê? A morte de Jesus na cruz. Não é entender regras de igreja, não é aprender a rezar, não é aprender a fazer oração, não é aprender a jejuar, não é nada disso. É entender a obra redentora da cruz. O Deus Pai, que por amor de nós mandou Deus Filho para morrer na cruz. Entendeu? Aceitou por fé, porque obviamente isso é por fé. Porque se imaginar que um homem morreu há 2013 anos, segundo o Papa Bento XVI, ele acha, pelos estudos que ele fez, que Jesus nasceu 7 ou 8 anos antes do que a gente imagina que ele nasceu. Isso confirma o que a gente vem falando, que esse Natal aí é puro fictício, não existe nada de Natal, não se sabe nem o ano, quanto mais o dia. Leia o livro do Papa, é muito interessante. Pelos estudos, nós estaríamos agora em mais ou menos 2024, porque ele acha que foram 6 anos antes. Por que a Bíblia não diz quando Jesus nasceu? Por que a Bíblia não diz o dia, o ano? Porque não interessa. O que interessa é a morte. Foi a morte da cruz que nos deu vida eterna. Se ele nasceu em 0 ano, menos 6, menos 4, menos 5, 10, não interessa. Não faz nenhuma diferença. Ele também disse que esse presépiozinho que todo mundo monta em casa não existe. Lógico que não existe. Está escrito aqui na palavra que os magos que não eram reis e que eram magos chegaram, Jesus já tinha 2 anos e estava na casa. Então o que aqueles magos estão fazendo no presépio? Está lá no livro do Papa, tudo mentira. Está na hora de voltar ao cristianismo verdadeiro, igreja. Está na hora de tirar as coisas que os homens puseram no cristianismo. Então, quando tiver 14 anos, eu entendi a morte de Jesus na cruz, eu quero ser cristão, amém. Aí desce as águas do batismo, porque aí é por opção. Ninguém é cristão por descendência. Dizem que Deus não tem neto, só tem filho.
Muito bem. Entendemos o sacrifício de Jesus na cruz? Cremos na obra redentora de Jesus? Amém. Chegamos à igreja. Em Atos 2,47 está escrito que Jesus ia juntando a igreja, aqueles que iam crendo no cristianismo, lá no começo da igreja primitiva, que tem muitas congregações trabalhando nesse alvo, trazer a verdade cristã para as pessoas e tirar todos os enganos que foram colocados em todas as igrejas, em todas. Muito bem. Aceitamos a obra redentora de Jesus na cruz? Descemos as águas do batismo? Passamos a ser cristão. Ninguém é evangélico, ninguém é pentecostal, ninguém é católico. Isso não é sinônimo de salvação, isso não é religião. Ser católico, ser evangélico, ser crente, ser protestante. Ser religião, ser religado a Deus é ser cristão. Aí eu congrego na igreja católica, eu congrego na igreja evangélica, eu congrego na igreja batista, eu congrego na igreja presbiteriana, mas eu sou cristão. Sabe? Por isso a pessoa está assinando um atestado de burrice e ignorância quando ele põe um adesivo no carro assim: eu sou evangélico, eu sou católico. Ah, é? Deus do céu não vê a igreja, ele vê quem é cristão, ele vê os filhos que são selados com o sangue do Cordeiro na testa. Aquele é meu filho, aquele passou pelo sangue do Cordeiro da cruz, aquele creu, aquele está enxertado. Ao toque das trombetas, quem vai subir são os que verdadeiramente creem, os cristãos, independente da igreja que eles congregam. Todas são boas, todas têm desvios, mas cabe a nós conhecer a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos de homens, nós nos libertamos de instituições, nós nos libertamos de tradições. Jesus tinha horror de tradição, ele tinha horror daqueles judeus tradicionais, porque as tradições nos desviam da verdade. Ah, eu vou fazer Natal porque é tradição da minha família. Você vai com a tradição para o inferno, porque Jesus não nasceu 25 de dezembro. É assim que é a tradição. Mas eu creio no sangue do Cordeiro, eu creio no Filho de Deus que me comprou com o preço do sangue dele vertido na cruz. Eu creio nesse que abriu o acesso para eu chegar ao Pai. É no nome de Jesus que se cura. Não é no nome de João, não é no nome de Maria, não é no nome de Antônio, não é no nome de Pedro, não é no nome de Denise. É no nome de Jesus que se crê e que se cura. Está escrito aqui: em meu nome curarão enfermos, em meu nome libertarão cativos. Muito bem. Abram em Mateus 20. Mateus 20, versículo 32. Vamos começar do 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esse é Jesus. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Gente, Jesus não era esquizofrênico. Você acha que ele não estava vendo que os dois eram cegos? Por que Jesus pergunta para cego: o que quer que eu te faça? Sabe por quê? Para dar chance para as pessoas requererem de Jesus o seu milagre. Sabe, nós precisamos chegar em Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser liberto.
Senhor, eu quero que o meu casamento se restaure. Senhor, eu quero ter um trabalho que possa suprir as necessidades da minha família. Senhor, eu quero que meu filho deixe as drogas. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? É a maneira. Quem que pergunta aqui? É Pedro. Aqui junto com ele estava Pedro, estava Paulo, não, que Paulo converteu depois. Estava Pedro, estava Tiago, todos os apóstolos estavam aqui. Mas foram os apóstolos que perguntaram: o que queres que te faça? Muito pelo contrário, os apóstolos aqui estavam agindo errado. Não queriam que os cegos chegassem em Jesus. Olha como que o ser humano atrapalha. Os apóstolos aqui estavam atrapalhando, impedindo que as pessoas chegassem a Jesus. E os cegos gritavam mais alto: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Jesus parou. Jesus para, meu irmão. Amém. Jesus para toda vez que você grita: Jesus, tem misericórdia de mim. Toda vez que você clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele para. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o único Deus que não tem túmulo. Tá? Kardec tem túmulo, eu conheço, já vi lá em Paris o túmulo de Kardec. Buda tem túmulo. Todo mundo tem túmulo. Jesus não tem túmulo, ou tem sim lá, mas está vazio. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Porque ele vive. Porque ele escuta. Porque ele fala. Porque ele é homem e é Deus. Toda vez que você precisa, Jesus para. Toda vez que você precisa, ele diz: o que você quer, meu filho? O que você quer? O que você precisa? Mas é ele quem fala. É ele quem pergunta. E nós precisamos chegar ao Pai com fé. Chegar a Jesus com fé. Chegar a Jesus crendo que ele é o único que pode fazer. Não foi nenhum apóstolo que parou para perguntar. Sabe? Lá na outra história da mulher que tinha hemorragia há 12 anos, que já tinha gasto todo o dinheiro dela com o médico, fala aqui na Bíblia. Sabe? Ela enfrenta a multidão e ela quer encostar em Pedro, ela quer encostar em Tiago, ela quer encostar... Não, ela quer encostar em Jesus. Ela quer encostar em Jesus. Os milagres feitos pelos apóstolos começam em Atos, quando eles se curam em nome de Jesus Cristo. Amém. Os discípulos de Jesus, hoje representado pela igreja cristã. Mas é Jesus quem faz. Os apóstolos depois fizeram em Atos em nome de Jesus. Não é em nome de Maria, não é em nome de Tiago, não é em nome de Pedro, não é em nome de João, não é em nome de Paulo. Depois de Atos 9, Paulo já tinha convertido. Não é em nome de Paulo, é em nome de Jesus. Hoje nós fazemos em nome de Jesus, porque Jesus disse: se creres, poderás fazer as obras que eu faço, e ainda maiores. O que pedires ao Pai em meu nome, o meu Pai que está no céu vô-lo concederá. Diz a palavra. Mas quando nós chegamos a Jesus, nós precisamos saber o que pedir. O que a palavra diz? Pedis e não conseguis, porque pedis mal. Nós precisamos saber o que pedir. Nós precisamos chegar para Deus e dizer assim: eu quero a cura da minha filha. Eu quero a libertação do meu coração amargurado. Eu quero a libertação do meu caráter distorcido. Eu quero a cura da minha personalidade pervertida. Por isso, as igrejas cristãs mais e mais trabalham com estudos de feridas, de doenças, de curas, de libertações, de trauma, que é o que nós temos feito aqui há 3 meses. Nesse estudo das feridas, nos 2 últimos domingos, nesse estudo do fruto do Espírito Santo. Mas o que tem acontecido, que eu tenho essa semana ouvido algumas pessoas falarem: Cláudio, e agora? O que é que eu faço? O Espírito Santo já revelou uma série de feridas aqui. Eu percebi que eu tenho menos-valia, eu percebi que eu tenho sentimento de fracasso, eu percebi que eu tenho autoestima baixa, eu percebi que eu tenho ferida de rejeição, eu percebi que eu tenho raízes de amargura, que eu sou amargurado com esse, com aquele outro, eu percebi que eu tenho
perdões não liberados, que eu não perdoo as pessoas. Jesus está te perguntando hoje, irmão. Jesus está parando diante de você hoje. Amém. E dizendo: o que queres que te faça? Amém. Nós temos uma vida espiritual. As coisas acontecem por fé. Por fé. Crer que um homem, há 2000 anos, morreu na cruz e me deu livre acesso a Deus, a própria Bíblia diz que é loucura para os intelectuais. É por isso que grandes intelectuais têm dificuldade em ter fé. A Bíblia diz que é loucura para os intelectuais, porque são atitudes de fé. Cristianismo é vida de fé, não é vida de circunstância, sabe? É por isso que esse povo não entende o que vai acontecer na escolha do Papa. Os cardeais falam assim: é o Espírito Santo que escolhe o Papa. E eles falam assim: mas será que a turma de cá, será que a turma de... Eles querem pôr uma política lá dentro que eles não podem entender. O mundo não pode entender que é o Espírito Santo que escolhe. É o mover do Espírito Santo. Eles nem sabem que é o Espírito Santo, como é que eles vão entender? E fica esse monte de jornalista falando bobagem. Fica esse monte de jornalista discutindo, parece que eles estão discutindo, né? É Fernando Henrique ou é Dilma? É a mesma situação, porque eles não podem entender vida de fé. Quando eles falam que é o Espírito Santo, hoje mesmo, estava agora à tarde, eu assisto o Serginho Grossman no domingo de tarde. Aí estava lá um padre falando assim: mas é o Espírito, porque o Serginho perguntou: de que time você é? De que partido você é? Eu não perguntaram assim: eu não sou de partido nenhum, não adianta eu ser de partido, quem escolhe é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então nós precisamos crer no mover do Espírito Santo. Nós precisamos crer que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes e é a terceira pessoa da Trindade que opera em nós hoje. Nós precisamos crer que a graça, o poder e a virtude de Jesus Cristo nos visita hoje através do Espírito Santo. Está visitando você agora, porque a palavra promete que onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando ele diz eu estarei, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é um só Deus em 3 pessoas. Então, você que teve todas essas revelações de feridas, de problemas, de questões emocionais que precisam ser curadas, Jesus está te perguntando agora, irmão: o que queres que te faça? Por isso que ele perguntou para o cego. Você acha que Jesus não sabe a nossa mágoa, o nosso rancor, a nossa timidez, a nossa baixa autoestima, a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa mágoa, a nossa falta de perdão? Lógico que ele sabe. Nós servimos um Deus que é onisciente. Mas nós precisamos dizer: eu quero ser curado. Os cegos disseram: eu quero que me abra os olhos. Eu quero ser curado da agressividade. Eu quero ser curado da apatia. Eu quero ser curado da incontinência. Fala a palavra incontinência, todo mundo pensa em xixi, né? Porque a única incontinência que vocês vão falar é a urinária, né? Fala em incontinência, já querem trazer um fraldão. Existem outras incontinências. A palavra diz que os incontinentes não herdarão os céus. Não é quem faz xixi na calça. Quem faz xixi na calça é quem não tem controle da urina. Mas quem não tem controle do que fala, controle do que bebe, controle do que come, controle do que compra, controle do que a língua profere, os incontinentes não herdarão o reino. Não deixe de vir assistir quinta-feira a aula do domínio próprio. No meu entender, é a aula mais importante do fruto do Espírito, porque sem domínio próprio, todos os outros aspectos do fruto do Espírito ficam difíceis. Nós precisamos de domínio próprio. É a última aula do fruto do Espírito Santo na quinta-feira, domínio próprio. Quem tem domínio próprio não tem incontinência. Tem domínio próprio para comer, para beber, para falar, para comprar, para ir na academia. Tem gente viciado, incontinente em academia, que não tem controle. Tem gente viciado em Coca-Cola, não é só cachaça não, tem gente viciada em Coca-Cola.
Os incontinentes não herdarão o reino. Vocês vão ver isso na aula de quinta-feira. Então nós precisamos chegar a Jesus, o Jesus que nós cremos que morreu na cruz pela minha vida, e dizer: eu quero ser curado da minha incontinência, eu quero ser curado da minha língua, eu quero ser curado da timidez. Nós aprendemos que timidez não é aspecto de personalidade, é demônio. Nós aprendemos que medo não é aspecto de personalidade, é espírito maligno. Eu quero ser curado. Que queres que te faça? Quando nós precisamos, Jesus para e pergunta: o que você precisa? O que você quer? Eu quero ser curado. Só que aí, não adianta você falar isso, irmão, dirigindo na Afonso Pena, com o rádio ligado, preocupado, é quieto. A palavra diz que nós devemos tirar um tempo de reclusão com o Senhor nosso Deus. A palavra diz: fechai a porta sobre si. Fechai a porta sobre si. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Nós precisamos parar para esperar o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Acontece que a gente gasta 5 minutos em oração e acha que gastou muito. Jesus para perguntar para cada um de nós: o que queres que te faça? Mas nós precisamos parar para dizer: eu quero ser curado da minha ferida. Sabe, aquela minha ferida lá da infância, aquele estupro que eu fui vítima, aquela violência que eu fui vítima, aquela agressão que eu fui vítima, aquela rejeição que eu fui vítima, essa ferida está me levando a atitudes e escolhas erradas. Por isso, Senhor Jesus, eu quero ser curado dessa ferida, eu quero ser curado dessa agressão e dessa mágoa. E fica ali de joelho, deixa o Espírito Santo mover, deixa a graça de Deus cair sobre a tua vida. Fique horas na presença de Deus, não que nem papagaio falando sem parar. Não, fica quieto. Quieto. A palavra diz que houve um terremoto e Deus não estava lá. Houve uma tempestade e Deus não estava lá. Mas houve um cicio e Deus estava lá. Ouça a voz de Deus. Receba o poder do Espírito. Jesus está te perguntando hoje. Ele parou para te ouvir, irmão. O que queres que te faça? Do que você precisa? Fala para ele assim: vem aqui no meu quarto, Jesus, vamos conversar só nós dois. Eu vou te contar o que é que eu preciso. Acontece que essa é uma outra grande artimanha de Satanás. Ele super ocupa as nossas vidas para que nós não tenhamos tempo de parar diante do Pai, de parar diante de Deus. Senhor, está aqui minha ferida, ó. Está aqui minha mágoa, meu rancor, minha menos-valia, minha rejeição. Está aqui a agressão que eu sofri na infância. Está aqui. Eu quero que você me cure. Agora eu vou ficar ajoelhado aqui até ser curado. Esse chama o nosso Getsemane. Jesus passou pelo Getsemane antes de ir para a cruz. Ele ficou lá, suou sangue no Getsemane, porque ele precisava abrir mão da vontade dele. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele precisava abrir mão da vontade dele para viver a vontade do Pai. É assim que a gente é curado. É assim que a gente consegue as coisas. O mundo está no tempo do fast food, mas Deus e a Bíblia não estão no tempo do fast food. Não pensa que 2 minutos ajoelhado é suficiente. Fica lá, fica 2 horas, fica 3 horas, fica 9 horas. Jesus Cristo ajoelhou 9 horas antes de andar sobre as águas. Não pense que ele saiu andando sobre as águas assim, não. Ele foi no Pai buscar poder e virtude para andar sobre as águas. Depois de 9 horas sozinho no alto do monte, ele recebeu a graça e o poder. Isso é para todos nós, isso não é para alguns, não.
Não existe acepção de pessoas. Não existe escolhidos. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E em todos nós o Espírito habita. E todos nós podemos ir ao Pai através do nome de Jesus, dizendo: eu quero ser curado. Vou ficar aqui em oração. Vou ficar aqui em espírito, esperando a minha cura. Jejua, irmão. Jejua. Tem um monte de irmãos aqui com batata quente na mão, que eu sei, feridas e questões pessoais que foram revelados. E agora, pastor, o que é que eu faço disso? Vai para Deus, eu não curo nada. Eu não curo nada. Quem cura é Jesus Cristo. Vai ter com Ele. Você tem a senha de entrada na presença de Deus. Você tem o cartão que abre a porta do Santo dos Santos. Essa senha, esse cartão chama o nome de Jesus Cristo. Entra na presença de Deus e fica até ser curado. Ah, mas é mais fácil. Eu vou ligar para Eduardo, porque Eduardo é crente faz mais tempo, né? Desde que nasceu, está lá na Igreja Batista. Vou pedir para ela orar por mim. É isso que a gente faz. Pede para o irmão orar por mim. Não, irmão. 9 horas de joelho no chão, você vê se você não é curado. Pode ser que Deus tenha misericórdia e cure em 40 minutos. Mas não tenha pressa em sair da presença de Deus, está escrito. Mas com 10, 15 minutos, por isso que a igreja não é curada. Por isso que a gente vê tanta barbaridade nas igrejas de Jesus Cristo instalada na terra. A gente vê pastor adúltero, a gente vê padre pedófilo, a gente vê liderança que rouba dinheiro, sabe por quê? Porque ninguém é curado, é todo mundo doente de emoção. Ajoelha. Né, como diz a Ana. O Ney queria comprar uma casa, falava: Ana, apressa o meu. Quem quiser comprar casa, a Ana que manda na Caixa Econômica. Aí o Ney falava: Ana, apressa lá a minha papelada para sair mais rápido da minha casa. A Ana falava assim: sabe o que quer dizer esse movimento? Joelho no chão, vai orar. Não adianta falar para mim. E foi o que aconteceu. Deus não separou o filho da Mara e do Luca, que abriu todas as portas e fez tudo o que tinha que fazer lá. Da Mara e do Luca, que era da igreja, o menino lá da Batista. Ó, quer ser curado? Faz assim para o irmão que está do seu lado. É assim que a gente consegue as coisas de Deus. Quer ser curado, irmão? Mas tem tempo de ir na academia, tem tempo de ir na festa, tem tempo de ir no churrasco, tem tempo de ir em tudo que é lugar, mas tempo para ajoelhar ninguém tem, né? Ó, é assim que você vai ser curado. Joelho no chão. Jesus quer fazer. Jesus quer curar. Ele veio para isso, para curar e libertar. Vamos dobrar nosso joelho e começar, que aqui não dá tempo, mas começar a colocar todas essas feridas que o Espírito Santo revelou nas suas vidas nesses estudos, não esquecendo do último estudo na quinta-feira,